Nossa, boa tarde a todos que estão presentes hoje aqui no Ceará, que nos acompanham também pela Web TV. Vamos conversar um pouquinho sobre a aceitação nessa tarde. Quando perguntavam para Chico Xavier como ele conseguia conservar aquela calma, aquela tranquilidade que quase todos nós conhecemos, né? A tranquilidade que Chico tinha, todos perguntavam como ele conseguia conservá-la frente a tantas solicitações daquelas multidões de pessoas que o procuravam, ávidas de consolo, de conforto. Como ele conseguia manter aquela tranquilidade? E o médium respondia com apenas uma palavra: aceitação. Que força que tem essa palavra, né? Será que a aceitação tem essa força toda? Será que conseguimos compreender? Por que a aceitação dava a Chico tamanha tranquilidade? Aceitação, será que isso não é uma virtude passiva? Como uma virtude passiva pode ser tão forte? Mas será que ela é passiva? Como é que nós agimos quando, por exemplo, nós precisamos aceitar uma situação nova em nossa vida? Uma circunstância diferente? Qual é geralmente o nosso primeiro impulso frente a algo diferente? Algo que nós precisamos aceitar, algo que não foi planejado. Qual é a nossa reação? Geralmente, a resistência é a nossa primeira ação, né? Nossa primeira postura é uma postura de resistência. E é de fato bastante difícil nós aceitarmos, por exemplo, as perdas. Perdas materiais, perdas afetivas, as dificuldades financeiras, a perda da saúde, as humilhações, as traições. São situações difíceis. A nossa primeira postura é resistir, ser resistente. Nós não nos damos conta de que a resistência, ela tem o poder de prolongar a situação difícil. Quando nós resistimos frente às novas situações, nós acabamos nos mantendo ainda mais presos naquele problema, quando não perpetuamos o problema por tempo indeterminado, e tudo vai se tornando mais pesado e mais complicado. Vamos pensar um pouco mais profundo. Digamos que nós estejamos enfrentando uma situação nova. Nós estamos sem emprego. E o dinheiro está acabando. Ou nós somos profissionais liberais e de uma hora para outra o serviço começa a diminuir, nós estamos enfrentando dificuldades. Qual a nossa primeira ação? Resistência, né? Não, porque nós temos TV por assinatura, nós temos internet de 10 mega, 20 mega, nós temos a prestação do carro que nós queremos conquistar e nós não queremos abrir mão de nada disso. Nós queremos continuar como estamos. Não queremos abrir mão dos nossos luxos e nos adequarmos à nova situação que está sendo apresentada para nós. Então, há uma situação nova para a qual nós estamos resistindo. Não, eu não quero abrir mão. O que acontece então? Nós perdemos a calma. Nós não dormimos porque estamos preocupados, não sabemos o que fazer, porque as contas estão chegando. Nós estamos estressados, nós estamos entrando em depressão, porque não temos como gerir a situação, como mantermos a nossa vida. Não estamos aceitando uma situação nova e diferente. Como fazer para aceitar uma situação como essa, por exemplo? Aceitar é o primeiro passo
para nós começarmos a modificar a situação. Vamos pensar no fato, no problema. Estamos com menos dinheiro, certo? O que precisamos fazer? Aceitar. Não, a situação mudou. Quando me dou conta disso, a situação mudou, estou aceitando a nova situação. É o primeiro passo para que eu mude de postura. Sem aceitação, nós não conseguimos nos abrir à solução do problema. Não conseguimos nos abrir a novas posturas. E continuamos mantendo aquelas posturas antigas que precisam ser modificadas. Então, aceitando, já que estamos falando deste exemplo, de uma perda financeira, por exemplo, não, então nós vamos aceitar. Bom, agora a situação se modificou. O que preciso fazer? Vamos abrir mão de algumas coisas, né? Vamos ficar um pouquinho sem a TV por assinatura, vamos diminuir a velocidade da conexão na internet, vamos abrir mão daquela prestação do carro ano 90 que eu queria comprar e vamos partir para uma bicicleta, talvez. No momento em que aceitamos a situação, nós estamos possibilitando uma adequação de vida e estamos nos permitindo estarmos mais tranquilos. Estamos aceitando uma situação diferente que, num primeiro momento, pode parecer desvantajosa para nós. Mas quem sabe não está ali a lição que eu preciso aprender, aquele crescimento que eu buscava, está na situação nova. E quando estamos relutantes, quando adquirimos aquela postura de resistência, não nos abrimos para este conhecimento que nos chega. É difícil aceitarmos, por exemplo, a perda daquela pessoa que nós amamos. Seja por ocasião da morte, seja por ocasião de uma separação, por exemplo. Se não queremos aceitar, fechamos os olhos, os ouvidos, o pensamento. Não, eu não posso ficar sem fulano, sem ciclana. Não, a minha vida não vai mais poder seguir. E nós nos fechamos, não aceitamos. Ficamos sofrendo. Somos, na verdade, dependentes daquela situação. Mas há uma circunstância nova. O primeiro passo é aceitar. Segundo passo, como vamos fazer então para tocar a nossa vida? Vamos nos adequar, vamos buscar novas possibilidades, vamos ver as situações de forma diferente e mantermos o equilíbrio. Porque nós precisamos aceitar e mantermos o nosso centro, mantermos a calma. Em algumas ocasiões, nós até podemos aceitar uma situação, mas ficamos tristes. Não, eu aceito, tudo bem, mas ficamos mal-humorados, vamos nos deprimindo pouco a pouco. Ou então nos revoltamos, tudo bem, eu aceito, mas não entendo por que isso aconteceu comigo. Estamos revoltados. São desequilíbrios que vão sendo mantidos e nós, por consequência, nos desequilibramos por completo, nos desestruturamos frente à vida. E se não aceitamos, se não mantemos o nosso equilíbrio, nossa vida vai se tornando cada vez mais amarga e toda essa situação de desequilíbrio nos impede de ver as situações à nossa frente. Pode parecer que a aceitação, que de certa forma é um sinônimo de resignação, resignação e aceitação são praticamente a mesma coisa. Né? E pode parecer que nós nos resignando, estando em uma posição de aceitação, nós estamos desistindo de lutar, sendo fracos. Pode parecer, mas não é. Muito pelo contrário. E costuma-se dizer que a resignação, a aceitação, é uma virtude bem difícil de ser conquistada justamente por isso, por ela ser pouco compreendida, ser confundida com fraqueza. Muitos mesmo não enxergam a aceitação, a resignação como algo que seja apreciável.
Na verdade, a resignação, a aceitação é nós entendermos que a existência aqui na Terra ela tem uma finalidade superior. Que a vida ela é regida por leis de ação, por leis de reação, e esta luta, que é a vida na Terra, precisa ser encarada com coragem, com fé, com confiança no Pai. Esta confiança é aceitação, é resignação. A aceitação é um ato de força interior que nós desconhecemos. Nós só conseguimos aceitar, manter a resignação quando nós temos sabedoria para compreender a movimentação da vida, as modificações do dia a dia. E a aceitação nos impulsiona para a luta. Como falávamos antes, sem aceitação nós não aceitamos abrir espaço para irmos atrás da resolução dos nossos problemas. Nós não abrimos espaço para a inspiração superior que vai nos mostrar uma saída, que vai nos mostrar algo a fazer. Então a resignação, a aceitação é sempre indispensável. E existem situações, inúmeras situações em nossa vida, que não estão sob o nosso controle direto. Nos resta aceitar estas situações como aprendizado. Emmanuel costumava dizer que um lavrador suportará corajosamente aguaceiro e granizo na plantação, mas não se acomodará com gafanhoto e tiririca. Uma comparação interessante, né? Se a plantação está sendo invadida pelos gafanhotos, pela tiririca, o lavrador não vai ficar de braço cruzado. Ele vai primeiro aceitar. Sim, a lavoura está sendo invadida. E eu preciso fazer alguma coisa. A aceitação, ela não vem antes da inércia, ela vem antes da ação. Mas não há ação sem aceitação. Então o lavrador, vendo a tiririca, os gafanhotos, ele vai fazer o quê? Se entregar ao trabalho na terra. E vai remover as pestes, vai tratar para que a lavoura possa crescer da forma como deve ser. Mas, por outro lado, há situações em que ele precisa se resignar por completo. Como no caso do aguaceiro, da chuva, do granizo. O que lhe resta? Aceitar e compreender as razões, os motivos pelos quais a natureza está dando a sua resposta. É fundamental nós entendermos então que este posicionamento de aceitação, de resignação, não significa desistir, é o primeiro passo para a ação. É nos mantermos lúcidos, otimistas com o resultado que virá, buscando esta sabedoria que nos leva a compreender os motivos que a vida nos apresenta. Aceitar, resignar é exercitar a nossa fé, a confiança em Deus. É nos entregarmos com mais confiança para tudo aquilo que a vida tem para nos oferecer. Nós precisamos nos abrir para isso. Precisamos buscar conhecer cada vez mais a mensagem consoladora do Espiritismo, fortalecendo a nossa tranquilidade e a nossa confiança. Porque a visão materialista, ela é a grande protagonista dos quadros de revolta no nosso dia a dia. O materialismo. Imaginemos que não cremos, por exemplo, senão na vida material. Não existe nada além disso. Como não nos revoltarmos frente às inúmeras situações da vida? Como nos resignarmos se alguns nascem
em uma situação de privilégio, outros nascem com tanta dificuldade. Não há como aceitar tudo isso e não crer na doutrina da reencarnação. Não há como aceitar as diferenças, as dificuldades, e não crer que somos espíritos imortais, que já vivemos muitas experiências. Então, que bom que o Espiritismo vem nos trazer este conhecimento que nos possibilita compreender a vida e aceitá-la com carinho, com gratidão pelo Pai que nos dá as ferramentas de crescimento. Então o Espiritismo nos ajuda a compreender que aquela doença que está nos trazendo dores, desconfortos, na maioria das vezes é o resultado dos nossos excessos, se não de agora, de um tempo remoto, de outras encarnações, quem sabe. Ou ainda provas que nos vão dar o conhecimento que precisamos para progredir, para compreender a resignação, a aceitação. O Espiritismo nos ajuda a aceitar que pela dor nós abandonamos muitas vezes os vícios, as paixões. A aceitar que nós necessitamos muitas vezes do fracasso, sim. Do fracasso, do insucesso para drenar as nossas ambições desmedidas. Para drenar o orgulho, para nos manter tranquilos, humildes, sabendo da finalidade de estarmos aqui. Nos fazendo aceitar o erro como lição do aprendizado. Então já falamos que aceitar é exercitar a fé. É confiar em Deus, que tem a nossa vida sob controle. Confiar que para nós está traçado um caminho de felicidade. Aceitemos também este caminho e não nos revoltemos com a vida, quando ela nos apresenta as lições necessárias para que este caminho seja trilhado. Há uma história que está no livro Luz Acima, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo irmão X, que fala um pouquinho sobre Judas. Judas, embora bastante amoroso, era muitas vezes imprudente, inquieto, não gostava de aceitar muito as situações, não gostava de aceitar muito as pessoas. Porque nós também, muitas vezes, temos este problema de aceitação com relação às pessoas, não é verdade? As pessoas que convivem conosco, as pessoas com as quais compartilhamos no trabalho, as pessoas que convivemos pouco no dia a dia, muitas vezes nós não aceitamos o modo como essas pessoas agem, o jeito de ser dos nossos companheiros da família. E Judas, embora amoroso, também muitas vezes era imprudente, inquieto, tinha dificuldade com a aceitação. Judas se apaixonou também pelas ideias de Jesus, o Messias. Mas embora defendesse os novos princípios do Cristo, em muitas ocasiões se pegava em choque com estes mesmos princípios. Apesar dos estudos renovadores a que ele sinceramente se entregava, preso àqueles conflitos íntimos que ainda caracterizavam o seu modo de ser, ele acabava ignorando este processo de conquistar a simpatia das pessoas, de se aproximar. Trazia constantemente em seus lábios uma referência amarga, um comentário infeliz. Quando Levi, um dos companheiros do Cristo, se referia a alguns funcionários de Herodes, simpáticos ao Evangelho, Judas dizia, mordaz, são víboras disfarçadas,
sugam o tesouro público, bajulam sacerdotes e deixam-se pisar pelo romano dominador. Ao meu parecer, não passam de espiões, dizia Judas, duro. Todos ouviam as afirmativas com natural desencanto por aquela postura. E os novos colaboradores do Cristo acabavam se distanciando de Judas por conta dessa postura. Certa ocasião, generosa amiga de Joana de Cusa ofereceu os recursos que eram necessários para uma caminhada do grupo de Cafarnaum a Jerusalém. Porém, Judas, recebendo a importância em dinheiro, acabou alegrando de forma ingrata: guardo a oferta, contudo não me deixo escarnecer. A doadora pretende comprar o reino dos céus depois de haver gozado todos os prazeres do reino da terra. Saibam todos que este é um dinheiro impuro, nascido da iniquidade. Essas palavras pronunciadas diante da benfeitora trouxeram a ela, a benfeitora, inúmeras amarguras, muita tristeza. Em Cesareia, heróica mulher de um paralítico, sentindo-se iluminada pelas luzes do conhecimento trazido por Jesus, pelo Evangelho, abriu as portas da sua própria casa para os desenganados da sorte do mundo. Então, órfãos, doentes, buscavam o acolhimento fraternal daquela senhora em seu lar. O discípulo Judas, no entanto, não se esquivou à maledicência. E o passado dessa mulher? O marido enfermou desgostoso pelos quadros tristes que foi obrigado a presenciar. Francamente, eu não aceito a conversão desta senhora. Certo, ela está desenvolvendo piedade fictícia para ter grandes lucros depois. E a senhora, duramente atingida pelas palavras descaridosas, acabou paralisando a atividade de caridade que prosseguia. E trouxe enormes prejuízos para aqueles que se beneficiavam daquele amparo. Quando o próprio Messias abençoou Zaqueu e os serviços a que ele prestava, a causa do Evangelho, Judas exclamou indignado às ocultas: este publicano pagará mais tarde. Cobra preços exorbitantes, rodeia-se de escravas, exerce avareza sórdida, não irá longe. Enganou o mestre, mas não enganou a mim, dizia Judas. Alimentando todas essas disposições, ele sofria a desconfiança de muitos. De quando em quando ele se via repelido de forma delicada. Jesus, que acompanhava toda esta situação em silêncio, seguia as atitudes de Judas, aconselhava prudência, amor, tolerância. Mas mal terminava as observações carinhosas, chegava a Simão Pedro, por exemplo, explicando que Jeroboão, um fariseu que era simpatizante da Boa Nova, parecia inclinado a ajudar o evangelho renascente. Jeroboão, advertia Judas, aquele é uma raposa de unhas afiadas. Mero fingimento, conheço há 20 anos. Não sabe se não explorar o próximo e amontoar dinheiro. Houve tempo em que chegou a agredir o próprio pai porque o infeliz desviou meia pipa de vinho. A verdade, porém, é que as circunstâncias, pouco a pouco, obrigaram Judas a se isolar. Os próprios companheiros andavam arredios, ninguém aprovava as suas acusações impulsivas, as lamentações sem propósito. Apenas o Cristo, que era o Cristo, não perdia a paciência. Gastava longas horas encorajando, esclarecendo de forma afetuosa. Numa tarde bastante quente, viajavam ambos, Judas e Jesus, nos arredores de Nazaré. Cansados de uma jornada comprida que fazia, de repente Judas indagou de forma bastante aflita para Jesus: Senhor, por que tenho sido motivo de tão pesadas humilhações? Noto que os próprios companheiros estão se afastando meio cautelosamente de mim. Não consigo fazer relações duradouras. Há como que uma forçada separação entre o meu espírito
E os demais? Sou incompreendido, maltratado pelo destino, dizia Judas. E levantando os olhos tristes para o mestre, perguntava: por que, mestre? Por que isso acontece? Jesus ia responder a Judas, tocado de compaixão, observando que a voz do discípulo tinha lágrimas que não chegavam a cair, quando subitamente eles chegaram próximo de um poço humilde, onde costumavam matar a sede nas longas viagens. Judas, que estava ansioso por aquele momento de matar a sede, ansioso por aquela bênção, se inclinou impulsivo e, mergulhando as mãos sedentas na água cristalina, tocou sem querer o fundo do poço, trazendo largas placas de lodo para a superfície. Oh, que infelicidade! Que infelicidade! Gritou Judas, numa atitude de desespero, né? O mestre bondoso sorriu calmamente e falou: Judas, neste poço singelo tu tens a lição que desejares. Quando quiseres água pura, retira com cuidado, com reconhecimento, com carinho, com afeto. Não há necessidade de alvoroçar a lama do fundo, das margens. Aproveita a água, sem dar conta da lama, de todos os resíduos. Quando você tiver sede de ternura, de amor, faz o mesmo com os teus amigos. Age com ternura, com amor. Receba a cooperação afetuosa sem cogitar do mal, para que o bem não se perca nesse caminho. Um pesado silêncio naquele momento se fez entre o benfeitor e Judas. O apóstolo, vigilante, modificou a expressão do olhar, mas não respondeu. Havia entendido a lição que o mestre quis lhe passar naquele momento. Nós temos muitas vezes dificuldade em aceitar as pessoas que estão ao nosso lado, porque não sabemos ver que o líquido precioso, o líquido cristalino simbolizado pela água na história, está em todos nós. Assim como também a lama, a sujeira, também está dentro de nós. Porque somos imperfeitos, porque somos comprometidos, porque já praticamos o mal e infeliz que somos, ainda continuamos praticando, porque não compreendemos ainda a realidade da vida. Então em nós há apenas bondade, há apenas maldade. Em nós há muito de bom, há muito do resultado do mal que praticamos também. Não há necessidade de nós ficarmos realçando este mal. Não há necessidade de nós excitarmos o mal do outro, do nosso companheiro de jornada. Se queremos o bem, procuremos o bem. E aproveitemos este bem que todos têm a nos oferecer. O amor que está em todos nós. Se procurarmos o amor, vamos encontrá-lo em qualquer criatura. Se procurarmos o mal, possivelmente vamos encontrar também. Por isso precisamos aceitá-los todos como somos, filhos de Deus, com todas as potencialidades divinas dentro de nós. Então precisamos aceitar os nossos companheiros de caminhada, aceitar as dificuldades do dia a dia como o primeiro passo para as soluções. Como o primeiro passo para nos entregarmos àquela postura que vai logo mais modificar a nossa vida para melhor, se para isso nos entregarmos. Obrigado pela atenção.